negócio está animado aqui, né? Que bom, graças a Deus por isso, né? Nos nossos encontros, o Senhor nos alegra, né? O Senhor nos faz unidas em torno dele e em torno dele a alegria, né? Que Deus seja louvado. Olha, hoje nós vamos estudar um tema, na verdade aqui nós teríamos vários temas, mas o Senhor foi nos dirigindo para algo específico e eu peço que o Senhor desdobre isso no coração de vocês, para tudo aquilo que Ele deseja ensinar através das passagens que vocês devem ter lido aí sobre Betseba, né? Então hoje a nossa mulher é a Betseba, ou Batseba, ou ainda Batsua. Eu não sei se vocês leram lá em 1 Crônicas, mas lá o nome dela é Batsua. Tem mais alguma versão aí que vocês viram? Bathsheba. Em inglês é Beth, como se fosse banho, tá? Bathsheba. Mais alguém encontrou algum nome? Bom, mas é ela. É essa mulher formosa. Essa mulher formosa que a palavra fala, né? Uma mulher muito bonita. E o nome dela significa filha do juramento. Ou filha do pacto, da aliança, da promessa. Gente, olha que grandioso é isso. Como a gente já vê aqui no nome dela, o amor e misericórdia do Senhor. Porque o significado do nome dela reflete os propósitos que o Senhor tinha e que seriam cumpridos, independente dela, independente do que ela faria, os propósitos do Senhor seriam cumpridos através da vida dessa mulher. Ela entra na história bíblica, né? Ela entra na vida ali de Davi de uma forma indigna. Mas a aliança que Deus tinha com Davi, o pacto que Deus tinha, a promessa que ele tinha de, através da casa dele, que através da casa dele viria o Messias, isso seria cumprido. E essa mulher que entra na história de forma indigna, ela sai como filha do pacto. Então, que graça do Senhor para com ela, e é essa graça dele para conosco também, né? Pela graça do Senhor, o nome Batseba já não está mais ligado ao adultério com Davi, mas foi ligado à linhagem do Salvador. Que grandeza, né? É o retrato perfeito do pecador que é salvo pela grandiosa graça do Senhor. É o nosso retrato. E Betseba é mencionada. O início da história dela para nós é apresentado em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Né? Então ali a gente encontra essa história mais detalhada, quem era ela, aonde ela vivia, o que aconteceu ali. Em 1 Crônicas, capítulo 3, são mencionados os filhos que ela teve com Davi. Em 1 Reis, capítulo 1, a gente vê ela no papel de mãe de Salomão. Aqui também me dá um estudo interessante, né? Muito precioso. E em Mateus, no capítulo 1, no verso 6, a linhagem, né, é mencionada ali na genealogia de Jesus, ela é mencionada ali na genealogia. Né? São 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Né? Tamar, a viúva que seduziu o genro, né? Raabe, a prostituta cananeia, Ruth, a viúva gentia, Batseba, a adúltera, que time bom, né? E Maria, a mãe de Jesus. E nós já estudamos todas elas. Faltava Betseba. Então hoje nós terminamos as mulheres da genealogia de Jesus. Né? E aí eu queria pedir para vocês, preparem os papéis, ou melhor, preparem os corações, os ouvidos primeiro, e os papéis e caneta e lápis para anotar aquilo que o Senhor vai trazer para vocês compartilharem com a gente depois. Tá bom? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada.
Obrigada, Senhor, porque tudo na Tua palavra é para o nosso ensino. Porque tudo na Tua palavra nos exorta, nos dirige, e nós Te louvamos, porque o Senhor deixou esta passagem para que o Senhor pudesse falar ao nosso coração, trazendo mais da Tua graça e da Tua misericórdia, mostrando para nós que, independente do que somos, dos pecados que cometemos hoje e cometeremos, o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos redimir, para nos curar e para nos fazer filhas da Tua aliança, filhas através de Cristo Jesus. Nós Te louvamos por isso. Então o nome seja glorificado nesta tarde no meio de nós. Fala conosco através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero trazer para vocês um pouco do contexto, né, de como Betseba aparece aqui para a gente na história bíblica, tá? Antes da gente estudar propriamente dita a mulher. Vocês já ouviram aquele versículo, um abismo chama outro abismo? Isso não é um ditado popular, tá? Isso é um versículo, tá? E está em Salmos 42, 7, a parte A. Um abismo chama outro abismo. O que é abismo, gente? Abismo é a profundeza do oceano. É o fundo do fundo, lá embaixo do oceano. E essa expressão, ela pode significar que um pecado chama outro pecado, que uma mentira leva a outra mentira. E isso aqui cabe bem no nosso estudo de hoje, porque nós vamos observar algumas atitudes de Davi, tá? Porque ele foi parar aí. Davi foi parar no abismo, nas profundezas do oceano. E sabe o que ele encontrou lá no abismo? Trevas. E é assim que acontece conosco, né? E quais foram os abismos que Davi foi entrando? Então, primeiro, parece que o orgulho tomou conta dele e ele então negligencia o seu serviço, o seu papel como rei e desobedece. O orgulho, a negligência, a desobediência. Davi tinha muitas vitórias, ele vinha de muitas vitórias. Nós estamos aqui no capítulo 11 de 2 Samuel. Se nós olharmos o capítulo 8 até o capítulo 10, é só vitória. Davi fere os filisteus, derrota os moabitas, derrota o rei de Zobá, mata amonitas, mata os sírios, toma os edomitas como servos. E diante de tudo isso, ele ainda despoja todo esse povo, toma bronze, prata, ouro. Gente, é muita vitória, né? Muita riqueza. O Senhor era com ele. Claro que ele seria o grande vitorioso. Mas, em um determinado ano, Davi não se ocupou com seus deveres e desobedeceu o papel para o qual o Senhor o havia chamado, que era ser rei. 2 Samuel 11:1 diz assim: no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi Joabe, porém ele ficou em casa. E no versículo 2 fala: e passeava no terraço da sua casa. Ou seja, Davi folgou num tempo que não era para folgar, era tempo de guerra, né? E enquanto os seus homens estavam arriscando a vida lá na guerra, ele ficou em casa. Ele baixou a sua guarda espiritual do seu coração. Ele deixou de vigiar. Ele se esqueceu que a carne é fraca. A palavra fala disso para nós. Ele ficou vulnerável. Ele saiu da presença do Senhor. Um alerta para nós mães. As mães. Um dos fatores que contribui para o pecado é a falta de ocupação e dedicação do nosso tempo. Dedicação no nosso trabalho em casa. Para aquelas que trabalham fora, ainda há a dedicação para o trabalho de fora. Tudo deve ser feito com zelo, como ao Senhor. A palavra fala isso, não é? A gente deve se ocupar com a dedicação aos trabalhos que o Senhor nos confia no dia a dia. Mas
mais ainda do que esse trabalho, nós jamais podemos negligenciar o nosso primeiro trabalho, o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro serviço que Deus nos confiou, que é ministrar o Senhor Jesus ao coração dos nossos filhos e conduzi-los no caminho. Não podemos folgar nisso. Davi, assim como ele estava em guerra, não era tempo de ociosidade, assim nós mães vivemos em guerra todos os dias, constantemente pela vida dos nossos filhos. Então nós não podemos tirar tempo ocioso disso. Não deveríamos, pelo menos. Né? Davi usou o tempo de guerra para a ociosidade e perdeu a batalha. Da integridade dele, do coração fiel ao Senhor. Ele pecou, trouxe prejuízos. Isso é um reflexo para nós. Quando nós abaixamos a guarda diante do mundo e negligenciamos, desobedecemos ao Senhor com relação à vida dos nossos filhos nessa guerra que nós estamos. Para as mais jovens, acharam que ia sair dessa, né? Dediquem-se àquilo que o Senhor está confiando a vocês, aos talentos, aos dons. Nós estamos estudando sobre isso, nós estudamos aqui em algumas das mulheres passadas com relação aos dons, aos talentos. Dediquem-se à leitura da palavra, à oração, aos estudos também, a ajudar em casa. Não se deixem levar pela desocupação. Cuidado do tempo ocioso. Tempo ocioso é aquele tempo que nós deveríamos estar fazendo alguma coisa, uma atividade, um estudo, alguma coisa, mas nós não fazemos. E ficamos desocupados. Gente, é diferente do tempo livre. Tempo livre é aquele tempo que o Senhor nos dá para as férias, para estar com os irmãos, né? Para a gente sair, para a gente estar com aqueles que a gente ama. É diferente. Tempo ocioso é aquele, naquele momento que eu deveria estar fazendo alguma coisa, mas eu folgo. Aí eu sou uma folgada e uma preguiçosa. Essa é a característica do tempo ocioso. Tá? Ter muito tempo livre pode nos levar a nos envolver com coisas erradas. Ainda mais quando nós temos acesso a tantas coisas através do celular nas nossas mãos, nas palmas das nossas mãos. Né? Então, nós não devemos dar lugar à tentação. Já não bastam os dardos inflamados do inimigo que se voltam contra nós, a gente ainda procurar o dardo, né, gente? A gente ainda ir lá e querer achar os dardos do inimigo. Né? Então, muita atenção com relação ao tempo, ao nosso tempo. Davi estava no lugar errado, na hora errada, e ele foi tentado. E aí, ele coloca os seus olhos aonde não deveria. Lembra uma mulher para nós aqui, a primeira, Eva, não é? Eva viu que a árvore era boa e que o fruto era bom para se comer, Gênesis 4, né? Ambos caíram na concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é quando nós temos um forte desejo pecaminoso. É o desejo pecaminoso que acontece, né? Primeiro na nossa imaginação, mas que depois pode nos levar à concupiscência da carne, que daí é a prática daquele desejo pecaminoso. Então, gente, ele viu, olha os olhos aqui, ele viu uma mulher bonita tomando banho. Nesse momento, ele tinha que ter virado os olhos. Ele tinha que ter procurado não pensar naquele corpo bonito que ele estava vendo. O que Filipenses 4:8 fala? Para a gente pensar, né, trazer para o nosso pensamento o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, o que é justo, amável, de boa fama, que traz louvor para o Senhor. Então, gente, é através do domínio próprio, fruto do Espírito, que nós devemos desviar os nossos olhos do mal para nos guardar de pecado. O que entra pelos
os nossos olhos, é levado para o pensamento e a gente não pode hospedar maus pensamentos. Né? Então, se entrou uma coisa ruim pelos nossos olhos, vamos ao Senhor para Ele guardar o nosso pensamento. Primeiro a gente precisa guardar os nossos olhos, mas se por acaso viu ali, vai correndo para o Senhor para pedir, para Ele guardar os pensamentos. Né? Porque senão, isso, o que vem aqui, acaba levando a uma consequência mais grave. Leva à ação. Né? Então, cuidado com os nossos olhos, em primeiro lugar. Salmo 119, 37 fala assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Algumas versões falam coisas inúteis, coisas vãs. E apressa-te no teu caminho. E apressa-me no teu caminho. Então, nós temos que buscar o Senhor. E desviar os nossos olhos. Como não bastasse a negligência, a desobediência, a ociosidade, o descuido, ele cobiçou o que não era seu e mandou chamar Betseba. Ele se apropriou de algo que não lhe pertencia. Ele não respeitou as advertências que o Senhor já estava mostrando para ele. Gente, Davi conhecia o Senhor, conhecia os mandamentos e as leis do Senhor. Ele sabia que a cobiça e o adultério são pecados contra Deus. Ele já era casado. Não era com uma só, não, né? Nós vimos isso. Ele já era comprometido. Então, isso aí deveria ser mais um impedimento. E por último, ele sabia, antes de convidar Betseba, que ela era uma mulher casada. Está lá no verso 3. 2 Samuel 11, 3. Ele sabia. Gente, o Senhor deixou para nós o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos adverte. O Senhor nunca vai nos deixar sem a advertência do pecado. Nós temos esse ajudador. O querido Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos incomoda, não é verdade? Quando a gente está diante de uma situação que não vai agradar ao Senhor, aquilo incomoda a gente. É como se ele estivesse aqui do lado, assim, na verdade ele está dentro, né? Falando, desvia os olhos, não pisa aí, não olha, não fala isso, não pega aquilo, né? Ele quer nos fortalecer, para que a gente não ceda às concupiscências da carne. Quando nós somos tentadas, e somos tentadas, a palavra fala. Agora, Gálatas 5,16, Paulo fala assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Como é que a gente não cumpre a concupiscência da carne? Andando em espírito. O que Davi fez aqui? Davi saiu da presença do Senhor. Quando nós andamos na presença do Senhor, nós somos capacitadas a não cumprir com a concupiscência da carne. Nós somos fortalecidas para não praticar aquele desejo pecaminoso. Nós respeitamos as advertências para não cair no pecado. E somos livres das consequências do pecado, porque há consequências. Nós somos guardadas, não é? Além de tudo isso, Davi ainda facilitou a consumação do pecado. Quando ele convida Betseba, ou ele toma, ele manda buscar e traz para casa, ele próprio se coloca numa situação ainda mais complicada. Porque se ele já estava desejando ela de longe, imagina o que seria a hora que estivesse a sós com ela. Não ia dar certo, né? Então, atenção para nós. Nós não podemos abrir facilidade para as circunstâncias que facilitam o pecado. Nós não podemos procurar circunstâncias que facilitem o pecado. A palavra fala, fugir de toda aparência do mal, não é verdade? Fugir, é para fugir, gente. É para sair correndo. E veja, não é do mal só, é da aparência. Quer dizer, pareceu mal, sai correndo. Não fica para ver. Principalmente sobre aquilo que você já sabe que a sua carne é fraca. Né? Não vamos facilitar. Para que
vai ser mais do que tentada, né? Vai ser levada a praticar. Davi continuou entrando em abismos, gente, já não bastassem todos esses, né? A Betseba foi para a casa dele, eles pecaram, ele achou que ele poderia esconder esse pecado e as consequências, né? E houve consequências, porque sempre há consequências. Agora, é interessante, né? Como é estranho a gente ver tudo isso acontecendo na vida daquele que foi escolhido de Deus, que era o homem segundo o coração de Deus, né? Mas é para o Senhor mostrar para a gente que esse é o homem. Esses somos nós. Esses somos nós, né? Ao adultério, Davi ainda acrescentou mentiras e um homicídio, né? Então, as tentativas de esconder o pecado, gente, normalmente nos levam ao fundo do poço, nos levam a um abismo. Davi, cujo coração costumava ser dedicado ao Senhor, se entregou ao pecado. Atenção aqui. Ao pecarmos, porque nós vamos pecar, enquanto nós estivermos nesta carne, nós vamos pecar. Mas ao pecarmos, imediatamente, vamos lembrar do que a palavra nos ensina em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o Senhor por isso. Confessamos e somos socorridas para não colocar os pés num outro abismo. Nada ficou encoberto aos olhos do Senhor nessa história, gente. Davi achou que estava cobertando as coisas, mas nada ficou. Porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, como diz Hebreus. E no tempo próprio, o Senhor mandou o profeta Natan até Davi para repreendê-lo. Agora aqui vem o que chama a atenção na vida de Davi. Davi demonstrou arrependimento imediato pelo que ele fez. Ele tinha esse coração ensinável e que rapidamente se arrependia. Aqui está a diferença de Davi com alguns outros homens que a gente vê na Bíblia que pecaram. Por exemplo, Adão e Eva, quando pecaram, o que eles fizeram? Culparam o outro. Foi ela, foi a serpente, eu não. Né? Caim, quando pecou, mentiu para Deus, tentando negar a culpa. Arão, quando o povo está lá fez o bezerro de ouro, ele aponta o dedo para o povo e ainda finge que o bezerro de ouro surgiu praticamente sozinho. É impressionante quando você lê essa passagem de Arão. Sabe? Mas Davi não, gente. O arrependimento e a confissão de Davi foram diferentes. Ele não ofereceu desculpas, ele não apontou o dedo para Betseba, essa mulher linda, Senhor, mas ela estava linda, ela ali. Não, e ele também não questionou as consequências. Ele assumiu e ele entregou nas mãos do Senhor a sua culpa, ele confessou. Ele fala assim: pequei contra o Senhor, porque o primeiro pecado dele foi contra o Senhor. Né? O Salmo 51 fica de tarefa para vocês lerem. Mostra toda a contrição de Davi ao entender que ele havia transgredido a lei de Deus e que havia ofendido o Senhor que ele tanto amava. Ele assumiu plena responsabilidade do pecado e pediu para Deus renovar o coração dele. E é nesse salmo que ele escreve, por experiência própria: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Por quê? Porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, perdoou Davi. O Senhor perdoa todo aquele que se arrepende. É esse arrependimento que o Senhor espera de um pecador como nós, né? O pecador que se volta para Ele, reconhecendo o seu pecado de uma forma sincera, não fingida. Assim como Davi admitiu, também nós precisamos rapidamente reconhecer o pecado e correr para o nosso amado Senhor. Mas, mesmo
perdoado, há consequências. Sempre vai ter, gente. Tá? Ao receber o perdão divino, não significa que isso anula as consequências daquele pecado que nós cometemos. Porque a palavra fala, tudo que semeamos, colheremos, ceifaremos, né? Então, houve morte na casa de Davi. O filho, com Betseba, morreu alguns dias depois. Aminon, que era o outro filho dele, foi morto pela espada do Absalão, que era irmã. Lembra da história de Tamar? Né? Joabe, o comandante de Davi, matou o rebelde Absalão. Depois da morte de Davi, Salomão mata o outro filho de Davi, que é o Adonias. Houve muita morte dentro da casa dele. Houve perseguição dentro da casa dele. Ele sofreu muitas angústias, né? Mas, diante desse coração arrependido, houve as consequências, mas ainda assim, o perdão do Senhor é demonstrado através de um outro filho, né? Que ele traz para Davi e Betseba, que é Salomão, que significa amado do Senhor ou significa paz. Davi encontrou paz de novo. Né? Salomão foi escolhido pelo Senhor para construir o templo, que seria onde ele habitaria, a glória dele habitaria juntamente com o seu povo. Então nós vemos aqui, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é? O perdão de pecados está disponível para todos aqueles que, arrependidos, confessam seus pecados a Deus. Né? Mas é preciso também entender que a certeza do perdão de Deus não nos dá licença para pecar. Né? Romanos 6 vai falar disso. Essa certeza, ela nos traz conforto e amparo, para que, quando nós pecamos, nós podemos recorrer ao nosso advogado e suplicar a ele o perdão, o auxílio, né? A gente tem que se esforçar. Existe uma mortificação da nossa carne, né? Quando nós pecamos, a gente precisa buscar essa mortificação para não fazer essas escolhas erradas, para fugirmos do mal, para nós não levarmos aquela concupiscência dos olhos à prática do pecado. Mas, se pecamos, nós temos o perdão do Senhor. Primeiro, a João 2, 1 a 2 fala assim: meus filhinhos, o Senhor é amoroso, né? Ele vai falar de pecado e ele chama a gente de meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. O Senhor é o nosso remidor, o nosso resgatador, amém, o nosso ajudador, diante de um coração contrito. Né? Então, o coração de Davi nos ensina sobre esse arrependimento, esse coração rapidamente ensinável ao Senhor. E aí nós vamos ver agora a Betseba. Vamos ver o que foi que ela... O que Deus deixou aqui nessa passagem, através dela, que vai nos ensinar muitas coisas. O Senhor continua falando do nosso coração. Estou pensando, poderíamos parar aqui, né? Foi tão profundo, tão maravilhoso. E para pegar um gancho do que a Lua falou, antes de entrarmos diretamente no tema, Betseba, eu me lembrei do Salmos 40. Se vocês quiserem abrir ali, Salmos 40, versículo 1. Diz assim: esperei. Salmos 40, versículo 1. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, ou do abismo, da profundeza do mar, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos meus lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Amém. Essa palavra que começa esses salmos, esperei, significa dobrar-se, inclinar-se. E foi exatamente o que Davi fez e
nós podemos fazer na condição de um coração contrito? Se render, se dobrar diante do Senhor, porque Ele se inclinou para mim e Ele ouve, Ele se inclina para mim e Ele ouve, e Ele não rejeita um coração contrito. Muito maravilhoso. E a Elô fala Batseba, né? Eu falo Batseba. Batseba aparece em 4 cenários, que a gente até colocou para vocês lerem em casa. E algumas coisas chamam a atenção. Ela começa de uma forma e termina de outra. E nós podemos lembrar quem é o nosso Deus. Nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus da provisão e um Deus que muda o nosso destino. Amém. Ele muda a nossa história. Quando eu olho o final dela, apesar da ingenuidade, apesar de não ter feito, quem pecou contra o Senhor e quem foi cobrado disso foi Davi, a princípio, mas ela também teve a parcela dela. Ela também vai falar diante do Senhor, mas quem pecou contra o Senhor foi Davi. Mas o Senhor, Ele não rejeita um coração contrito e Ele transforma todo mal em bem, assim como Ele fez com José, com a história de José. E isso se estendeu aos irmãos de José. Nós já conhecemos essa passagem. Então me chama muito a atenção o final da história de Batseba. E na primeira porção, em 2 Samuel 11, no capítulo 11 e no 12, nós vemos que a história dela é diferente das outras mulheres. Olha lá como que começa, como que fala no versículo 2. Uma tarde estava passeando, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço na casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Não fala detalhes dessa mulher, não fala que roupa que ela estava, ou o que ela fazia da vida, não fala nada. Fala que ela estava tomando banho e que ela era muito bonita. Apenas isso nessa porção. Então, diferente das outras, que alguns detalhes são trazidos, o Senhor não deixou pra gente detalhes. Então, existem algumas interpretações diferentes. E você pode ler esse texto e acabar interpretando. Ela estava lá exposta. Então, nós vamos ter um cuidado. Uma interpretação pode ser, ela se expôs, tomou banho ali sem prudência ao se lavar. A outra interpretação pode ser, ela se expôs propositalmente. Tinha que tomar banho do lado de fora? É escrita, exposição. Esse que eu vou falar. Então, tinha que tomar banho do lado de fora? Então, existem, como a Bíblia não deixou, o Senhor não deixou relatado pra gente detalhes, algumas interpretações vão surgir, é natural, tá? Mas nosso foco hoje será em tentar defender o ponto, não vai ser defender um ponto de vista ou outro, ok? Mas sim aprender o que o Senhor quer nos ensinar através da vida dela. Então, alguns princípios aqui nós vamos tratar. Só que antes de considerarmos Batseba, precisamos pensar na postura errada de Davi. A Elô trouxe muito bem. Nós já vimos, quando teve aquele estudo sobre Mical, que o pecado do outro não justifica o meu. A Elô acabou de trazer aqui Adão e Eva, um culpando o outro. Não, nós responderemos individualmente diante do Senhor. Ao ver Batseba tomando banho, Davi tinha que ter tirado os olhos dela e fugido da tentação. Então, eu vou trazer aqui um versículo, se vocês quiserem anotar, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, o Senhor mesmo nos capacita a dizer não para o pecado. Não para o pecado. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Por quê, gente? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele o trouxe. Davi não estava vigiando nem orando. Ele estava passeando. E é muito curioso. Quem mora em prédio aqui
vai me entender. Você pode ficar muito tempo na janela do seu apartamento? Vai dar bom ou vai dar ruim, gente? Não vai dar bom. Daí, cuidado. Cuidado que seus olhos vão ver. Eu morava ali na Gleba. Quem mora lá sabe. Um prédio do lado do outro, um prédio do lado do outro, um prédio do lado do outro. Gente, se a gente quisesse ver, a gente via muitas coisas. Então, o que a gente fazia? Fechava a janela. A gente ficava com outras situações. É dizer não. Porque nós vamos cair, um pecado leva a outro. Então, primeiro eu vejo, depois eu desejo, mas daí eu quero ver mais. Porque quem disse que pecado é ruim? Não é. Ele gera prazer. Ele é gostoso. E depois eu vou ficar, eu posso cair em outro erro de ficar como fofoqueira, contando para os outros, e uma coisa vai levando a outra. E daí eu posso chegar ao ponto que alguém vai ver que eu estou vendo. Imagina, eu caio no perigo de começar a mentir. Tá vendo que uma coisa leva a outra? E às vezes é uma bobeira, estou na janela. E nós já estudamos aqui muitas mulheres que estavam onde? Na janela. E algumas janelas foram nada boas. Então, cuidado. Aqui fica o primeiro ponto para a gente prestar atenção. É melhor cuidar. E daí, Davi não estava vigiando, nem cuidando, nem orando, ele estava ocioso. Sabe aquele dia que você está, ai, que delícia, sem fazer nada? Talvez ele estivesse cansado. A Bíblia não relata exatamente, mas deixou muito claro que era para estar na guerra, porém, ele estava em casa passeando. Então, às vezes nós estamos em casa passeando, ou no celular passeando, ou em outros lugares passeando. E nossos olhos vão ver coisas e vão nos levar a abismos bem profundos. Em 2 Samuel 11, 4, agora no versículo 4 que vocês estão abertos aí, o que diz? Davi mandou mensageiros, enviou mensageiros que a trouxesse. E ela veio. E ela ficou com ele. Se deitou com ele. Aqui tem algo muito curioso. Mandou trazê-la. No original, ela até citou. É tomou-a. É o mesmo verbo que Natan usa no versículo 6 de 2 Reis 12. Tomou, que é a história da cordeirinha. Vocês leram a história da cordeirinha? Eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouco. Tomou a cordeirinha o homem pobre. Para aquelas que não leram, eu gosto muito da prática do Senhor. Quando o Senhor precisa tratar com a gente algum assunto, Ele não vai. Ele já nos deixou aqui a palavra, que não é teoria, ela é viva e eficaz, e ela se renova todo dia. Mas você pode falar assim, aqui é a instrução. Nós temos a instrução. Só que às vezes a gente não entende, né? Ou a gente finge que não entende, mas aí a gente também está ociosa, está passeando em algum lugar e a gente acaba caindo. Aí Deus manda algo bem prático para a gente entender. E nesse caso ele mandou quem, gente? Natan. E Natan foi mais prático ainda. Contou uma história, uma parábola. E daí ele contou, para quem não leu, eu vou rapidamente. Ele falou para Davi assim, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, apenas uma cordeirinha pequena que comprara, criara. Ela tinha crescido com ele, com seus filhos. Ele dava comidinha para ela, dava bebida para ela no copo. Ela dormia com ele e ele tinha ela como filha. Olha a relação desse homem pobre com a única cordeirinha. E vindo um viajante muito rico, chegando na cidade, um viajante deixou este a tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. Então ele não pegou. O homem rico não tinha um monte de gado, ele não pegou nenhum para matar lá, para assar, para servir a comida para esse viajante rico que estava chegando. O que ele fez? Tomou a cordeirinha, a única cordeirinha do homem pobre, e preparou para o homem que estava chegando de viagem. E então Davi ficou muito bravo, ele ficou furioso. E acendeu-se em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que é digno de morte, e digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira
tornará a dar 4 vezes porque ele fez tal coisa e não se compadeceu. Afinal de contas, um homem pobre tinha uma cordeirinha. Como que ele tirou muita cordeirinha desse homem pobre? Então Davi ficou muito indignado. Mas Deus é um Deus de prática. E daí o que Natan falou, gente? Tu, Davi, você, Davi, é este homem aí. É este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Não eu, Natan. É Deus que está falando. Eu te ungi sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Daí Deus começa a nos trazer a memória de tudo que ele fez. Nada vai passar despercebido, gente. Ele vai trazer a memória. Eu te ungi. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e Judá e tal. E se isso é pouco, Davi, você não está satisfeito? Eu te acrescentaria mais. Olha que Deus maravilhoso. Por que, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Então, Deus é um Deus muito prático. E ele apresentou a Davi o pecado dele. E olha só o que acontece, gente. Aqui em Mateus 1:6 fala. Ficou registrado: o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E isso me chamou muita atenção, porque aí eu já trouxe, o Davi se arrependeu do pecado dele, ele pediu perdão, o Senhor o perdoou, mas toda desobediência tem consequência. Isso é algo que nós, desde as pequenininhas, aqui a Gabi é menor, precisa guardar no coração, na mente e no coração. Toda desobediência tem consequências, só que não para aí. Algumas consequências o Senhor trata com você no secreto do seu quarto. Outras consequências o Senhor permite que sejam expostas publicamente. E foi o que aconteceu. Davi achou que ninguém ia descobrir o pecado dele, mas ela engravidou. E daí, como que você esconde uma barriga? Ele está crescendo. E não ficou só isso, ficou exposto publicamente. O Senhor foi trazendo à tona as situações. E não foi só naquele momento. O filho até morreu depois. A Bíblia relata que esse bebê morreu. Só que parou aí a consequência? Sempre houve problema na casa de Davi. Houve morte, é uma consequência. E aonde que aparece a Batseba lá? Não é na genealogia? Se você abrir lá, vai estar exatamente assim, falando das mulheres, da genealogia de Jesus, em Mateus 1:6. E Jessé gerou a Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Poderia estar escrito lá? Salomão, filho de Batseba. Que curioso, né? Na hora que eu li isso, me saltou os olhos, porque eu nunca tinha prestado atenção nessa expressão. Será que não é um lembrete do Senhor a nós? Eu sou o Deus misericordioso. Eu te coloquei aqui, ó, na genealogia. Seus pecados estão perdoados. Mas você, essa situação sempre será lembrada. Para que nós olhemos para isso, nós agora, nessa geração aqui, que a gente olhe para isso e saiba que nós podemos cair, mesmo conhecendo o Senhor. Davi caiu sendo o filho escolhido, o homem escolhido segundo o coração de Deus. Mas quando Natan o confronta, ele confessa e se arrepende. E mesmo assim ele colheu as consequências da sua desobediência. Um outro episódio que aparece é Batseba, Natan e Adonias. Então ali aparece um pouquinho em 2 Reis 2, 12 e 24. E depois, um pouco mais pra frente, aparece também em 2 Samuel 12. Além da situação de Davi, nós temos 2 interações de Batseba, muito preciosas, com princípios muito interessantes. Uma é com o profeta Natan e a outra é com Adonias, que é um dos filhos de Davi, o filho mais velho, o irmão mais velho de Salomão. Em 1 Reis 1, vemos que Natan chega para Batseba e orienta. Dá
orienta Batseba a ir para pedir o rei Davi, que agora estava no seu leito de morte, ele já tinha muita idade, estava próximo de morrer, e Natan chegou e falou assim: Batseba, vai lá falar com o rei Davi. E para ele confirmar que Salomão será o próximo rei, que Salomão vai assumir o trono. E se Adonias conseguisse pegar o trono como estava tentando, 1 Reis 1,5 fala isso, ele falava assim: eu serei o rei. Adonias já estava de olho no trono. Provavelmente Batseba, Salomão e até mesmo Natan, eles seriam mortos. Então Natan deu esse conselho a ela. E ela foi e seguiu todas as instruções de Natan. Foi lá, falou com o rei e deu tudo certo. Salomão foi confirmado a rei. Tá? Depois de um tempo, Adonias já tinha tentado. Depois de um tempo, Adonias, que havia tentado usurpar o trono. Para quem é pequenininho aqui e não sabe o que é usurpar, é pegar algo que não é seu. Em outras palavras, roubar, pegar. Então Adonias tentou pegar o trono que era do irmão, Salomão. Então depois que ele já tinha, ele pegou e vai até Batseba. Então aparece aqui o segundo episódio. E ele falou assim: será que você pode me fazer um favor? Porque se você chegar como mãe de Salomão e pedir um favor para ele, ele não vai te negar. Então ele pede o que para Batseba? Ele pede, é muito engraçado, ele pede que Salomão lhe dê Abisag como esposa. Abisag, eu não sei se você fala assim, eu acho que é. Abisag era uma linda jovem, ela era concubina do rei, tá? Então do rei Davi, e ela cuidou dele até a sua morte. Só que ela não foi esposa dele, ela não teve relações com ele, mas ela estava ali, ela cuidou dele. E Adonias, muito esperto, foi lá e pediu de quem? Justamente ela, que estava ali, que cuidava do rei. E Batseba novamente vai lá e segue as orientações a pedido de Adonias. E ela foi lá e falou com o rei Salomão. Mas dessa vez o pedido dá bem errado. Qual que foi a reação? Onde estava o problema? Porque de Natan ela ouviu o pedido, o conselho, foi lá e deu tudo certo. E agora deu tudo errado. Qual que era o problema? Adonias não podia se casar com Abisag, já que Davi nunca tinha dormido com ela. E por que o pedido deu certo, um deu certo e o outro não? Aqui tem um princípio maravilhoso que eu quero que vocês guardem. No primeiro pedido, quem é Natan? Natan é um profeta, um homem de Deus. Ele fala da parte dele ou da parte do Senhor? Da parte do Senhor. E Natan batalhava para que os seus interesses, para que os interesses do Senhor acontecessem. Do outro lado, quem era Adonias? Um bicho mesmo. Bicho. Quem era Adonias? Adonias estava com interesse da parte do Senhor ou interesse pessoal? Pessoal. Olha que um cuidado que nós temos que ter. Quantas vozes nós ouvimos? Vocês que vão na escola todos os dias, nós mulheres que estamos envolvidas com tantas mulheres no mundo, no trabalho ou na rua, ou as mães até das nossas amigas, o que elas têm aconselhado? O que elas têm falado pra gente? O que as suas amigas falam para vocês? É da parte do Senhor ou vem de interesse próprio? E daí o problema era que Adonias estava usando tanto Batseba quanto Abisag para dar um golpe de estado em Salomão. Quando alguém se apossava da esposa ou a concubina do rei, estava demonstrando afronta, traição. E o próximo passo seria tomar o trono e se declarar a rei. Já que ele tentou usurpar o trono de um jeito, não deu certo. Gente, aquele que não tem o Senhor está sempre maquinando. Como eu vou conquistar? Como que eu vou? Porque ele não perdeu o objetivo. Então ele tentou de outra forma. E usou Batseba. E ela aparece, Carol, vejo ela nessa situação. Tranquila, ela ouviu, afinal de contas, Adonias é filho do rei. Às vezes a gente pensa, ai gente, eu vi desde que nasceu, não tem maldade, e sempre teve na minha casa. Eu sempre recebi essa pessoa na minha casa. Ai, eu amo tanto, a gente pode amar. E eu creio que Batseba tinha um carinho pelos filhos do rei, afinal de contas,
Da onde vem esse conselho, esse pedido? É da parte do Senhor ou não? E quando alguém... lembram da história de Absalão? A Elô tocou aqui, que ele monta uma tenda e toma todas as concubinas do pai dele, Davi, mostrando que ele seria o rei e depois se apossaria do trono. Então, por isso ele foi morto naquela situação, Absalão. E da mesma forma, Salomão agora manda matar Adonias. Então, quando a gente lê, nós vemos que Salomão não gostou do pedido da mãe dele. E ele ficou furioso. Mas ele estava entendendo. E eu lembrei como quando Deus fala, né, para Salomão: o que queres? Ele pediu o quê? Sabedoria. Então ele teve sabedoria de entender que aquilo ali não era da parte do Senhor. E voltando a Batseba, vemos que ela não discerniu a motivação do pedido desses dois homens. Ela simplesmente fez o que os dois pediram. Tá? Você já fez alguma coisa sem discernir? Alguém te pediu alguma coisa, você não pensou se era certo ou errado? Eu tenho certeza que todas, até a Rezinha, a Gabizinha, a Marina já fez alguma coisa sem pensar se era certo ou errado. Simplesmente pediram, eu fiz. E às vezes não dá bom. Então a gente tem que cuidar. É bem da parte do Senhor ou não? Essa pergunta tem que permear nosso coração. A Batseba não percebeu o objetivo de Adonias, mesmo sendo mãe do rei e envolvida na corte. Se não fosse por Natã, provavelmente ela não teria ido a Davi e o trono teria sido perdido para o próprio Adonias. Um ponto positivo nesse contexto é o fato que é lindo, gente, de ver quando a gente lê lá em 2 Reis 2, o cuidado de Salomão com essa mãe. Quando ela foi lá pedir, um pedido que ele não gostou, que nós já sabemos, mas quando ela entrou para pedir, ele se levanta. Ele vai até ela, se curva até ela. E ele honrou essa mãe. Pegou, pediu para trazer uma cadeira e colocou ela do lado direito dele. E ela falou que ia fazer um pedido para ele. Ele falou assim: pode pedir o que você quiser, que eu vou te conceder. Daí quando ela pediu, ele falou: não, agora já não é assim. Não vai dar, esse pedido não vai dar. E então, parece que ela foi uma mãe bondosa, uma mãe querida, porque Salomão trata com muita consideração e carinho. Aqui eu quero parar mais uma vez. Mães, se nós não estivermos no Senhor, nós podemos ter atitudes que até os nossos filhos mais novos que a gente, porque lógico que eles são mais novos, mas independente da idade, eles podem virar pra gente e falar assim: mãe, não é isso. Então nós temos que tomar um cuidado aqui. Ele honrou, ele tratou com carinho, mas apesar disso ele fica muito irado com esse pedido e ele responde para ela: e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele então o reino, pede para ele, que eu digo que também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zerua. Em outras palavras, o que ele estava fazendo? Por que dar o reino só para ele? Por que já não o damos então para o sacerdote, para o comandante, para todo mundo? Ele se irritou tanto que começou a fazer um monte de perguntas para ela. Por quê? Então só avisar: vai, pede isso, vai pedir, vai. Vamos dar para todo mundo. Ele se irritou com a falta de percepção, discernimento, entendimento dela de que se tratava de um golpe. Ele ficou muito bravo. De forma geral, o próprio Senhor também condena a nossa falta de percepção. Oséias 7,11 diz assim: diz que a tribo de Efraim se comportava de forma parecida com Batseba. Olha o que diz nesse versículo. Porque Efraim é como uma bomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito. O que é Egito, gente? Mundo. Invocam o Egito e vão para a Síria. A Síria era inimigo. Olha só. Então, nós podemos agir com... A Batseba agiu com ingenuidade. Estava lá fazendo um pedido totalmente trazendo o inimigo para dentro da casa dela, sem perceber. E Batseba não percebia que Adonias era um inimigo. Quantas vezes nós discernimos as coisas e não percebemos que temos inimigos ao nosso redor?
Às vezes tem uma aparência bonitinha. Ou às vezes nós temos uma relação com essa pessoa, mas não se trata de uma postura ou algo vindo do Senhor. E o Senhor quer nos levar ao equilíbrio. Irmãs, a falta de entendimento e percepção é ruim, pode nos prejudicar. 1 Coríntios 14:20 diz assim: não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, para o pecado, para as coisas maliciosas, nós podemos agir como crianças. Mas sejam adultos para discernir as coisas ao redor. Não podemos ser infantis no entendimento. Nós precisamos perceber tudo que está ao nosso redor. Precisamos ter percepção da realidade e agir como? Com prudência e sabedoria. É como se o nosso coração tivesse que ser como de uma criança, mas a nossa cabeça de um adulto. E olha o equilíbrio que a palavra nos ensina. Mateus 10:16 vai falar assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Qual que é o contexto aqui que o Senhor nos ensina? Jesus nos envia ao mundo como ovelhas, mas no meio de lobos. Quem são nós? Muitos lobos, muitos lobos. E as ovelhas, elas são vulneráveis, já estudamos isso. E não é à toa que Natã olhou para Batseba e a viu como? Uma ovelha vulnerável. Vai cair no engano. Adonias vai conquistar o trono. E vemos a vulnerabilidade de Batseba diante de Davi e de Adonias. Falamos sobre ovelhas no estudo de Agar. Lembra quando a gente estudou sobre as ovelhas, que elas são bobinhas, elas só seguem o rumo, elas precisam de cuidado, elas não têm visão, elas têm um grau muito alto, então elas não conseguem enxergar nada. E o que isso tem a ver com a gente? Essas somos nós, sem os óculos de Cristo, sem o discernimento do Espírito, nós não enxergamos. E pense bem, ninguém tem medo de ser atacado por uma ovelha. E como então ela sobrevive no meio dos lobos? Por um lado, a ovelha tem que ser prudente como a serpente. A ovelha tem que ser sábia. Pense na ovelha você, tá? Nós somos ovelhinhas. Então, por um lado, nós temos que ser como ovelhas, prudentes, sábias, agir com maturidade, com sabedoria. Nós temos que ser mais maduras do que a nossa idade. Então, as nossas adolescentes que estão aqui precisam agir com muita maturidade, mesmo sendo tão novas, tá? Nós temos que estar atentos, perceber tudo ao redor, sabe? Eu uso muito esse termo lá em casa. Falo para a Isabela: faça leitura do ambiente. Chega no ambiente, analise o ambiente, faça leitura. Perceba o que está acontecendo, tenha discernimento. E, dependendo do que for, saia, foge. Um parênteses aqui. Não importa se você chegou numa festa de aniversário da sua melhor amiga. Você chegou, acabou de chegar, mas quando você pisou lá, discerniu o ambiente, não está legal, liga para a mãe e volta. Foge antes que seja tarde. Foge. Então discirna antes que aconteça alguma coisa. Isso eu estou dando um exemplo de festa porque vocês agora são convidados para muitos aniversários. E às vezes é daquela amiga que se reúne com você no culto, que lê a palavra com você, mas às vezes é aquela colega da escola. Às vezes é aquela que não conhece o Senhor. Então, cuidado, tenha discernimento. Fechando parênteses. Então, nós temos que ser ovelhas prudentes como a serpente, sábias, discernimento, com maturidade, atenta, não deixando levar por falsos ensinos. Cuidado com o que você está ouvindo. E doutrinas, influências mundanas, manipulações, chantagens. Uma serpente, como que a serpente faz? Uma cobra. A Rê gosta de animais. Como que a cobra faz? Ela é despercebida ou ela é muito atenta? Atenta, né? Ela está sempre olhando. Às vezes a gente nem está vendo ela. Então, quando a gente está andando no mato, não tem que andar com cuidado. E ela está olhando, mas ela já sabe que você está chegando. E como que essa cobra faz quando ela percebe o perigo? Se enrola e se prepara. Prepara para o bote. Então, ela está sempre atenta.
quando ameaçada, ela se posiciona no bote e, se necessário, ela vai te morder, vai te atacar, certo? Por outro lado, a ovelha deve ser também como a pomba. Olha como que a pomba é inofensiva, ingênua e simples. Você já foi bicado por uma pomba? Quando você chega perto da pomba, o que a pomba faz? Foge. Olha que contraponto. Nós somos ovelhas, mas nós temos que ser prudentes como a cobra, como a serpente, mas ingênuas ou simples como as pombas. Como que faz isso, Carol? Isso significa não sair afrontando, brigando, arranjando intriga por onde a gente passar. Esse não é o comportamento da filha de Deus, da filha do Senhor. Nós não vamos agir assim. 2 Timóteo 2,23 fala: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Para ficar mais fácil na questão da simplicidade, quando fala para nós sermos simples como a pomba, simples nas reações. Como que quando a pomba se vê numa situação difícil, ela foge. Seja simples na reação. Quando você observar que tem algo errado, vaza. Seja simples, saia, não vai brigar, não vai contestar, argumentar e querer que a sua posição valha a ferro e fogo. Mas seja prudente aonde? Nas percepções, na sua análise. Seja prudente, atenta, seja esperta. Não deixa ninguém passar a mão na sua, te fazer de bobinha. Seja esperta, seja atenta, perceba tudo. Contudo, a simplicidade também pode ser entendida como inexperiência e falta de discernimento. Não que seja simples como a pomba. Você já ouviu falar? Alguém já falou para você: ah, isso é muito bobinho. É muito simples, em outra palavra. Isso que ela está querendo dizer: você é muito ingênua, você é muito bobinha. Que seria um aspecto totalmente diferente desse versículo. Essa simplicidade aí não é muito positiva e parece ser que Batseba demonstra no caso de Adonias. Então ela foi muito ingênua, ela foi bobinha. Adonias usou Batseba para ir lá fazer algo que ele estava planejando. Entendeu? Agora ela foi simples no pedido de Natan. Ela foi lá e fez da mesma forma, só que ela foi prudente ao mesmo tempo. Ela percebeu e foi lá fazer o pedido. Pensando sobre ela, vamos ver alguns versículos que nos ajudarão na busca deste equilíbrio entre a simplicidade e a falta de discernimento. O entendimento, que é a percepção dos fatos. Vamos começar com 2 versículos que se complementam. Provérbios 22:3 e Salmos 19:7. Provérbios fala assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Em contraponto, no Salmos fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Romanos 12:2 fala assim: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provérbios 9:10 fala do temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 12:13 vai falar que Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertence todo conselho e entendimento. Então, se vierem te dar um conselho e você ficou na dúvida, vem da parte do Senhor ou vem de Adonias? Se você ficar na dúvida, onde que você vai recorrer? Vai buscar o Senhor. Ele vai se inclinar a você e Ele vai te responder. E porque dele vem todo o conselho, toda a sabedoria e poder. 1 João 5:20 fala: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Gente, Jesus veio e nos deu entendimento. Para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Salmo 119:130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos experientes. Como que nós vamos ter discernimento? Como é possível ter discernimento? Essa semana eu ouvi uma pregação e ela fez, da Raquel Novaes, vocês conhecem. E ela fez desse versículo, desse Salmos que eu li.
E ela foi muito precioso, porque ela falou assim, o esperar é se inclinar diante do Senhor, mas é um entrelaçar. Quando eu me inclino diante do Senhor, eu me entrelaço a Ele. E coisas grandiosas vão acontecer, porque quando eu me entrelaço a Ele, Ele vai crescer em mim. Ele vai me dar discernimento. Ele vai me dar... Eu vou entender os conselhos dele. E eu vou ter muito mais prazer em obedecer, em ouvi-lo, do que ouvir qualquer outra voz. Então, esse esperar não é cruzar os braços e falar assim, estou esperando o Senhor. É uma ação. Eu estou esperando ao Senhor, mas eu estou me alimentando da palavra. Eu estou andando em comunhão com as irmãs. Eu estou partindo o pão. Eu estou orando. É isso, esse entrelaçar. Então, quando nós lemos todos esses versículos, só existe um caminho. Qual é o caminho? Me entrelaçar com o Senhor. Eu preciso muito aprender do Senhor, aprender da sua palavra, quem é Jesus. Eu preciso de Jesus em todas as situações, para eu não cair no engano. E o último versículo fala em Provérbios 16, 22, o entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Gente, o Senhor falava com ele, ele tinha entendimento, mas em um momento, como ele trouxe, ele tirou os olhos do Senhor. Nós corremos esse risco. Basta um momento tirar os olhos do Senhor que a gente cai escorrendo. Basta um momento eu olhar mais para as circunstâncias ou dar ouvido mais para aquela voz, além da voz do Senhor, que eu caio. E Batseba não demonstrou ter entendimento na situação com Adonias. Por isso, ela não percebeu que era a manipulação dele. Ela não foi sábia, nem prudente. Não foi sábia, nem prudente, olha as palavras aqui, na maneira que abordou o seu filho. Foi bom ela ter agido com simplicidade das pombas e não ter discutido com Adonias. Porque ela poderia já, talvez algumas de nós aqui, já... Você está achando que eu sou boba? Eu estou entendendo o que você está fazendo. Caso eu discernisse na hora, talvez eu tivesse essa reação. Essa é a Carol, né? Às vezes, mas foi muito bom. Ela foi simples para com Adonias ali. Porém, olha só, mas ela deveria somente ter comunicado a Salomão as intenções do irmão mais velho e não passado o pedido dele adiante. Ela poderia chegar e falar, filho, Salomão, Adonias falou isso. Ou Adonias está tentando, está armando alguma coisa. Não tô, às vezes a gente pode até ser mais simples ainda. Não estou entendendo muito bem ainda, mas tem algo estranho aí. E deixa com aquele que pode. Vamos orar. Sabe quando a gente chega, as mães daqui, as casadas vão me entender, quando a gente chega com o marido e fala assim, eu não estou ainda sabendo o que está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa. Então a gente vai orar, porque aquele que nos ajuda a discernir todas as coisas vai falar com a gente. Então isso pode acontecer. E para a gente terminar aqui, nós também ficamos vulneráveis aos lobos deste mundo. Quando caminhamos sem depender do Senhor, o que vai acontecer se nós caminharmos todos os dias por esse mundo sem nos entrelaçarmos ao Senhor? Nós vamos ser presas fáceis. Nós não vamos discernir o que é certo, o que é errado, o que vem da parte do Senhor, o que vem de Adonias. Nós vamos cair, nós vamos pecar. É dele, é do Senhor que obtemos a simplicidade das pombas, a prudência das serpentes, para ficarmos fora de questões vãs, de termos prudência e sabedoria nas situações em que formos envolvidas. Precisamos ir ao Senhor para nos guardarmos e não darmos mau testemunho nas situações em que formos envolvidas. A história de Batseba é muito linda, que começou de um jeito ruim e terminou de um jeito maravilhoso. Mas nós já vimos o contrário. A Elo até citou aqui alguns casos. Os próprios filhos de Davi começaram sendo filho do rei, nasceu no berço de ouro. E como que eles terminaram?
Caim. Como que terminou Caim? Então, cuidado com o seu testemunho. Às vezes, uma ingenuidade, uma falta de sabedoria ou não discernir pode levar tudo a perder e acabar com o seu testemunho, o testemunho da sua família. E às vezes o seu pecado vai ficar exposto de uma forma tão desagradável, tão vergonhosa, que você vai levar anos, algumas vezes, para se recuperar emocionalmente, para andar em alguns lugares novamente. Precisamos ir ao Senhor para, até mesmo entre os santos, entre os filhos de Deus corremos risco, afinal Davi era do Senhor, mas não mediu esforços para satisfazer a sua carne e cobrir o pecado usando Batseba. Davi não soube dizer não ao pecado, e nós corremos esse risco. Mas qual é a boa notícia? Não precisamos temer, não precisamos, porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo para nos auxiliar. Quando buscamos a Ele, lembra do entrelaçar? Ele nos alerta sobre as situações em que nos exporíamos, seja fisicamente, seja no celular, seja psicologicamente, emocionalmente. O Senhor vai falar, Ele vai mostrar, o Espírito Santo vai, Algumas de nós vão ouvir uma vozinha, outras vão sentir um aperto no coração, outras vão sentir o coração disparar. Sabe aquele negócio? Estou fazendo coisa errada. Outras talvez não sintam nada, mas quando chegar alguém perto, vão tentar se esconder. Por que a gente se esconde? Está fazendo coisa certa ou errada? Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a discernir todas as coisas. E por falta de simplicidade, entendimento, sabedoria e prudência para discernir quem age com os objetivos do reino em mente e quem age na carne. Quem são os Natãs e quem são os Adonias ao nosso lado. Assim evitamos sermos alvejadas, prejudicadas, manipuladas, como Betseba foi. Vamos buscar ao Senhor com o coração contrito, assim como Davi. Vamos buscar o Senhor com o Senhor. Esperei no Senhor. Senhor, eu me rendo. Eu quero me entrelaçar a Ti. Eu preciso de Ti. Porque senão eu não dou conta de fugir do pecado. Não dou conta de dizer não ao pecado. Que o amor dos nossos corações aumente cada vez mais. Tanto em conhecimento quanto em percepção para discernir o que é melhor. A fim de sermos puras e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Filipenses 1, de 9 a 10. Amém? Amém. Que o Senhor nos guarde e nos ajude a discernir todas as coisas.